Amados irmãos e amadas irmãs, hoje alcançamos a sexta parte do estudo sobre as 9 bem-aventuranças que pontificam, como sabemos, como sendo o núcleo essencial do assim chamado Sermão do Monte. Finalizamos nossa conversa pretérita relembrando a grande comissão que nos foi determinada por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Nosso próximo passo é repassarmos as 9 bem-aventuranças em hebraico, para que vocês tomem conhecimento das palavras originais. Mas antes disso, leamos novamente, porque isso precisa ficar bem sedimentado em nossa mente, em nossos corações, o texto base para a nossa conversa está registrado em Mateus 5, 3 a 11. Bem-aventurados os necessitados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que fazem shalom, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Comecemos a repassar cada uma das palavras-chave desses versos. No verso 1, a palavra-chave é ani, que significa necessidade. No verso 2, a palavra-chave é raham, que significa consolo, piedade, sensibilidade. No verso 3, temos a palavra anavá, temperança ou mansidão. No verso 4, tzedek, justiça, retidão. No verso 5, hesed, graça, misericórdia. No verso 6, kadosh, santidade ou kedushá. No verso 7, shalom, paz, harmonia. Mas nós vamos ver que tipo de paz e que tipo de harmonia. No verso 8, bahan, prova. E no verso 9, neeman, fidelidade. Antes de prosseguirmos, é muito importante fazermos um pequeno parêntese que vocês vão entender mais tarde por que está sendo aberto. E a propósito desse parêntese, sugiro-lhes a leitura de Êxodo, capítulo 26, especialmente os versos 1, 31 e 36. Que parêntese é esse? Sobre as 4 versões da Bessorá, ou Evangelho do Reino, que são chamadas de sinópticas, escritas, como sabemos, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus representa Yeshua em sua realeza e demonstra as virtudes do reino na cor púrpura. No livro de Lucas, Yeshua é representado como o homem perfeito, sem pecado, santo. Portanto,
A cor que o representa é o branco do linho. Marcos, discípulo de Pedro, enfoca os milagres de nosso Senhor Yeshua e sua condição de servo moído. Daí, a cor que tipifica essa versão da Bessorá, ou Evangelho, é o carmesim, o vermelho. João apresenta-nos o Mashiach como divino, portanto, portador da plenitude espiritual, que é simbolizada pela cor azul. Dessa forma, vemos a realeza dos céus, que toma a humanidade e gera essas virtudes celestiais em cada coração que segue os preceitos do Altíssimo Deus. Assim, a virtude do reino vem até nós e essa conexão nos faz entender propósitos dos céus para nossas vidas. Desse modo, a felicidade genuína é gerada e traz uma plenitude para as pessoas que vivem segundo os caminhos do Altíssimo Deus. Fecho, neste momento, o parêntese, com uma pergunta: em que consiste a verdadeira felicidade? Tenho certeza de que responderam em uníssono e corretamente e disseram: a felicidade verdadeira é aquela que é gerada por intermédio da manifestação de nosso Senhor Yeshua HaMashiach em nossas vidas, de modo pleno. Vamos detalhar isso. Ele apresenta-nos 9 bem-aventuranças, que são as características indispensáveis de uma pessoa genuinamente feliz. Já sabemos que o número 9 representa a gestação. Isso sinaliza que precisamos ter uma gestação sobrenatural para que essas virtudes sejam geradas em nós. Essas bem-aventuranças não são apenas promessas de felicidade futura, mas, fundamentalmente, uma descrição radical e, para muitos, paradoxal de um novo tipo de vida que nosso Senhor Yeshua apresenta como a verdadeira felicidade e a essência do caráter de uma pessoa cidadã do reino de Deus. Ou seja, o Divino Mestre inverte a lógica desse mundo perverso. A felicidade para ele não está na riqueza, no poder ou no conforto, mas na humildade, no luto e na busca por justiça. Por isso, esse esplendoroso conjunto de 9 bem-aventuranças, a última, sobre a perseguição, é frequentemente vista como um desdobramento da oitava. Esse conjunto forma um perfil de discipulado real que se contrapõe diretamente aos valores vigentes nessa época abominável em que vivemos. Vamos agora começar de verdade o nosso estudo, analisando a primeira bem-aventurança. Na tradução em português de Mateus 5, 3, na imensa maioria das traduções, que são obtidas a partir de fontes em grego, lemos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Contudo, o que encontramos nos originais em hebraico e aramaico? A palavra-chave não é pobre, mas ani e sua derivada aniei, que significa necessitados. Por isso, propomos e defendemos que a melhor tradução deve ser bem-aventurados
os necessitados de espírito. Aliás, esse é o verso que está lá na tradução considerada a mais exata, advinda do aramaico. Mas vocês perguntarão, o que significa essa frase necessitados de espírito? Acompanhem comigo. A pessoa necessitada de espírito está pronta para receber. Por quê? Porque ela reconhece que é incompleta. O reino só se manifesta quando alguém demonstra ter necessidade dele e, por isso, empreende uma busca maior de Deus. Pessoas que se consideram autossuficientes nunca serão felizes, pois evidenciam que já estão preenchidas com algo e nunca procuraram a verdadeira felicidade, que só o Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Redentor, pode proporcionar. Uma pessoa dotada de mau caráter nunca reconhecerá que exista alguém superior a ela. Jamais terá coesão e cooperação ou sinergia para atuar ou trabalhar com pessoas do mesmo nível. E certamente humilhará quem esteja em um patamar inferior ao dela. Outra pergunta que deve ser feita nesse momento: que virtude devemos ter para obtermos a primeira bem-aventurança? O conhecimento firme de que seremos sempre pessoas necessitadas durante toda a nossa vida. A principal virtude aqui necessária é o reconhecimento de que somos pessoas necessitadas do sempiterno Deus. Esse é o primeiro passo para sermos realmente felizes. Perpassemos algumas passagens pertinentes a essa questão nas Escrituras Sagradas. Salmos 40, 17. Mas sou pobre e necessitado, contudo, Iá cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Não te detenhas, meu Deus. No mesmo Salmo, de número 40, versos 1 a 4, o salmista escreve: Esperei com paciência em Iá, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos haverão de vê-lo e temerão, e confiarão em Iá. Bem-aventurado o homem que põe em Iá sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Mas é preciso também que ouçamos algumas palavras do Mashiach a esse respeito. Ele, nosso Senhor Yeshua, para avaliar o grau de humildade das pessoas, perguntou a muitas delas sobre suas necessidades. Visitemos Lucas 18, versos 35 a 43, onde está registrado o diálogo do Mashiach com uma pessoa cega. Aconteceu que, ao aproximar-se o Mashiach de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, o cego perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Yeshua, o Nazareno. Então ele clamou: Yeshua,
filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Yeshua parou e mandou trazê-lo. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ou seja, qual é a tua necessidade? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Yeshua disse-lhe: Recupera a tua visão. Foste salvo por tua fé. Imediatamente, aquele cego tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, entoava louvores a Deus. Na sequência, examinemos outra passagem contida em Lucas 18, 18 a 24, sobre a qual há algum tempo já conversamos em detalhes. Mas aqui o motivo é outro. Certo homem de posição perguntou ao Senhor Yeshua: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Yeshua: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo-o, Yeshua disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Yeshua, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que já têm riquezas na terra. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que aconteceu ali? O jovem rico justificou-se. Minha mãe diria que ele saiu pela tangente e demonstrou que se considerava autossuficiente. Mas, como já vimos, o reino dos céus destina-se a outro tipo de gente, as pessoas necessitadas. E aquele moço rico pensava que tinha tudo. E, devido a essa suposta completude, não se qualificava para o reino. Por isso, foi embora. Verifiquemos também uma outra passagem, a que já nos referimos, em que a questão da necessidade se apresenta como essencial para que alguém receba algo do reino dos céus. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas vamos entender esses versos. Ao dizer pedir, ou quem pede, declara que conhece suas necessidades. Vamos colocar-nos nesse contexto. Quando pedimos, declaramos conhecer nossas necessidades. Quando buscamos, expressamos o conhecimento de onde está o que atende nossas necessidades. Quando batemos, indicamos nossa persistência em obter o atendimento de nossas necessidades. E qual é a nossa necessidade? O reino dos céus, que nos supre, que supre
todas as pessoas que se reconhecem como necessitadas. Daí, a enorme, eu diria, crucial importância de sabermos com clareza quais são nossas necessidades. Só assim conseguiremos estruturar um plano de ação com planejamento, organização, direção e execução para atingirmos nosso objetivo. Finalizando, espero ter ficado claro que a necessidade do espírito nada tem a ver com pobreza material. Trata-se de uma humildade radical e uma total dependência de Deus. É o reconhecimento de que, fora de Deus, somos pessoas espiritualmente falidas, incapazes de alcançar a justiça por nossos próprios méritos, porque não temos nenhum. Essa consciência leva-nos a um desespero bendito que nos impulsiona a buscar a salvação e a plenitude em Deus e não em bens ou conquistas pessoais. E assim aprendemos a lição de que a verdadeira porta de entrada para o reino de Deus é o reconhecimento da nossa completa indigência espiritual. Encerro e provisoriamente digo: amém, amém.